Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. É uma alegria ter vocês aqui para mais uma jornada de descoberta e reflexão. Hoje, vamos mergulhar numa das narrativas mais discutidas e por vezes mal compreendidas da Bíblia, a história de Cam, filho de Noé. O que realmente aconteceu naquela tenda após o dilúvio? Quais são as verdadeiras lições por trás da maldição que se seguiu? Preparem-se, porque vamos analisar o texto, explorar o contexto e desvendar os ensinamentos profundos que essa passagem tem para nós. Vamos começar situando a história. O dilúvio terminou, a arca pousou no Monte Ararat e a humanidade tem um novo começo através de Noé e sua família. No capítulo 9 do livro de Gênesis, lemos que Noé, como agricultor, plantou uma vinha. Ele fez vinho, bebeu e, sem medir a quantidade, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Até aqui, temos um retrato honesto de uma falha humana. Noé, o homem justo que Deus escolheu para salvar a humanidade, também era falível. Isso já nos ensina muito sobre a graça e a condição humana. É nesse momento que Cam, um dos 3 filhos de Noé, entra em cena. O texto diz que Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Seus irmãos, Sem e Jafé, tiveram uma reação completamente diferente. Eles pegaram uma capa, andaram de costas e cobriram a nudez do pai, sem sequer olhar para ele. A atitude deles foi de respeito, honra e proteção. Eles cobriram a vergonha do pai, em vez de expô-la. Quando Noé acordou da sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo, Cam, havia feito, ele proferiu uma maldição. E aqui está um ponto crucial que muitas vezes é mal interpretado. Noé não amaldiçoou Cam diretamente. Ele amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Ele disse: "Maldito seja Canaã, servo dos servos será para os seus irmãos." E depois abençoou Sem e Jafé, dizendo que Canaã seria servo deles. Por que amaldiçoar o filho em vez do pai? Existem várias interpretações teológicas para isso. Alguns estudiosos sugerem que o ato de ver a nudez poderia ser um eufemismo para um ato de desrespeito muito mais grave. No entanto, a interpretação mais direta e consensual foca na atitude de Cam. Enquanto Sem e Jafé agiram para proteger a honra do pai, Cam não só viu a vulnerabilidade dele, mas também a expôs, zombando ou fofocando sobre a situação para seus irmãos. Ele demonstrou uma total falta de honra e respeito filial. A maldição sobre Canaã, e não sobre Cam, pode ser vista como uma consequência que se estende à descendência. O pecado de um pai pode ter reflexos profundos em seus filhos. A desonra de Cam plantou uma semente que frutificaria em sua linhagem, representada por Canaã. Historicamente, os cananeus se tornaram um povo conhecido por práticas que eram abomináveis aos olhos de Deus, e mais tarde tornaram-se adversários do povo de Israel, os descendentes de Sem. A maldição, portanto, foi profética, delineando conflitos futuros que teriam raízes nesse ato original de desrespeito. Vamos extrair as lições práticas para as nossas vidas. A primeira e mais óbvia é sobre honra e respeito, especialmente para com nossos pais e figuras de autoridade. O mandamento de honrar pai e mãe é fundamental. A atitude de Cam foi o oposto disso. Ele viu a falha do pai e, em vez de cobri-la com amor, ele a expôs. Quantas vezes, talvez de formas mais sutis, fazemos o mesmo? Quando falamos mal de nossos pais, quando expomos suas fraquezas para os outros, quando nos alegramos com seus erros. A Bíblia nos chama a ter a atitude de Sem e Jafé, cobrir a vergonha com amor, proteger a honra e agir com respeito, mesmo quando eles erram. Outra lição poderosa é sobre como lidamos com a vulnerabilidade alheia. Todos nós temos momentos de fraqueza, momentos em que nos embriagamos e ficamos expostos, seja literal ou metaforicamente.
Quando vemos um irmão, um amigo ou um líder em uma posição vulnerável, qual é a nossa reação? Somos como Cam, que aponta, ri e espalha a notícia? Ou somos como Sem e Jafé, que se aproximam com cuidado, oferecem cobertura, proteção e ajudam a restaurar a dignidade da pessoa? O amor, como diz em 1 Pedro 4:8, cobre uma multidão de pecados. Não no sentido de ser conivente com o erro, mas no sentido de não usar a falha do outro como arma ou motivo de fofoca. Além disso, a história nos alerta sobre as consequências de nossas ações. O ato de desrespeito de Cam não ficou restrito àquele momento. Ele ecoou por gerações. Nossas escolhas, nossas palavras e atitudes, especialmente dentro da nossa família, têm um peso e um alcance que muitas vezes não imaginamos. Plantar sementes de honra, respeito e amor gera bênçãos. Plantar sementes de desrespeito, zombaria e desonra pode trazer consequências amargas, não apenas para nós, mas para aqueles que vêm depois de nós. É importante também desfazer um mito terrível e historicamente devastador que foi associado a essa passagem. Por séculos, essa maldição foi usada de forma perversa para justificar a escravidão e o racismo contra os povos africanos, sob a falsa premissa de que eles seriam os descendentes de Cam. Isso é uma distorção teológica e histórica abominável. A Bíblia é clara: a maldição foi sobre Canaã, cujos descendentes habitaram a região do Levante, não a África. Além disso, a Bíblia ensina que em Cristo todas as barreiras raciais e sociais são quebradas. Somos todos um em Cristo Jesus. Usar essa passagem para justificar o preconceito é ir contra a totalidade da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor, reconciliação e igualdade para todos os povos. Em resumo, a história de Cam não é sobre raça, mas sobre respeito. Não é sobre a cor da pele, mas sobre a condição do coração. Ela nos confronta com uma pergunta direta: como reagimos diante da falha alheia? Escolhemos expor ou escolhemos cobrir? Escolhemos a zombaria ou a honra? A atitude de Sem e Jafé é um belo prenúncio do que Jesus Cristo faria por toda a humanidade. Na cruz, ele viu a nossa nudez, a nossa vergonha, o nosso pecado. E em vez de nos expor e condenar, ele nos cobriu. Ele nos cobriu com seu próprio sangue, com sua própria justiça, para que pudéssemos ser restaurados em dignidade diante do Pai. Ele é o exemplo máximo de honra e amor restaurador. Que possamos aprender com Sem e Jafé e, acima de tudo, com o exemplo de Jesus. Que nossas casas sejam lugares de honra, que nossas amizades sejam marcadas pela proteção e que nossas comunidades sejam espaços onde a vulnerabilidade é acolhida com graça e não com julgamento. Que escolhamos sempre o caminho do amor que cobre, restaura e edifica. Espero que esta reflexão tenha sido edificante para você. A Bíblia está cheia de histórias complexas como essa, que exigem um olhar atento e um coração disposto a aprender. Qual lição mais falou ao seu coração? Deixe aqui nos comentários. Eu adoraria ler e interagir com vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. Se este conteúdo abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês.